0 a 10 The Walking Dead, porque a gente tava sem assunto, tava sem tema, então a gente resolveu fazer uma série que a gente gosta muito, uma série que por um bom tempo ela foi minha favorita, até todo mundo sabe, né, que o Walking Dead ele acaba em um certo momento pra todo mundo, né? Eu conheço poucas pessoas que foram até o final. Estamos aqui com um convidado especial, que é o menino Johnson, do Holandês Voador. Tamo junto. The Walking Dead é uma das séries da minha vida, né? Ah. Mesmo que eu não tenha assistido ela inteiramente, eu ainda pretendo assistir, porque depois eu fui conversar com o pessoal, a galera falou, não, depois melhora e tudo mais. Mas eu não assisti tudo, eu parei em determinado momento, que eu não vou falar necessariamente aqui, mas eu acho que vai ter spoiler, né? Um vídeo com spoiler. Vai, claro, claro. E altos reviews, né, que a gente fazia no canal lá, sempre de cada episódio. E também Arthur Bernardo aí no... e Arthur Bernardo aí substituindo o Sardenberg no pod de hoje. Fala aí, Arthur. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou estar participando hoje aqui a convite do Gustavo. Especialista. Para falar de The Walking bom, porque depois de um tempo ele virou The Walking ruim, né? Então a gente tem que saber valorizar essa parte que foi muito boa na nossa vida, porque o The Walking Dead passou na época que eu fazia faculdade, né? Inclusive com a Lulu. E ele passava domingo, então você só tinha assunto segunda-feira se você tivesse visto The Walking Dead no domingo. Isso é maravilhoso, eu adorava essa época, cara. Então, assim, The Walking Dead... Os streams mataram um pouco isso, eu acho, sabe? A questão de você assistir simultaneamente com todo mundo e conversar no dia seguinte, né? Porque hoje em dia assiste quando quer. Mas eu vou te falar que a maioria das pessoas, pelo que eu entendo, preferem que o streaming lance direto as séries, sabe? Todos os episódios logo, porque as pessoas elas estão muito ansiosas, né? Elas querem muito logo o conteúdo, mas essa parte da conversa, de você falar sobre o episódio durante a semana, eu acho muito legal. E a HBO ainda tem isso, né? Por exemplo. Sim. Eu acho que a especulação do que vai acontecer, né? Na semana que vem vai ter isso. Aí já soltava um teaser logo no final do episódio para você ficar ansioso, né? Eu lembro que a quinta, a sexta temporada eu vi, né, simultâneo com a transmissão lá nos Estados Unidos. E assim, a sexta temporada é uma temporada eletrizante que você ficava assim, cara, o que vai acontecer, meu Deus? Não sei o que. Então aquela especulação do próximo episódio, a especulação dos quadrinhos também gerava muita expectativa, né? Do que viria a ser os próximos episódios. Então, vocês já sabem, de 0 a 10 só pode uma no 0 e uma no 10, o resto a gente pode repetir. A dificuldade é exatamente que só pode 1 no 10 e tem muitos momentos de nota 10 aqui. Eu não botei nenhum momento nota 0, eu não botei momentos ruins aqui, eu botei os 20 momentos mais emblemáticos assim, né? Esse que é o problema, vai ser difícil. A gente vai explicar aqui nossos critérios. Vamos começar pelo... O primeiro ataque zumbi que acontece na série, né? Que a irmã da Andrea morre e quando eles estão lá no... O Rick foi com a galera, com o Glenn, buscar o Merle e ficou uma galera ali no acampamento, né? E os zumbis atacam ali, aí o Rick chega com o Shane e a gente tem a primeira morte impactante que é a da Amy, né? A morte da irmã da Andrea, a irmã errada, né? Morreu a irmã errada primeiro, porque a gente odiava muito a Andrea. Momento muito emblemático, muito importante, né? Foi aí que a gente falou, caraca, essa série é foda, cara, pode morrer qualquer um. A Andrea foi uma personagem muito importante, eu acho. Mas ela era meio mala mesmo, mas eu acho ainda uma personagem grandiosa, sabe? Em um determinado momento da série. Foi da época de ouro, né? Sim, eu acho que esse momento são 3 pontos de virada muito interessantes aqui. O primeiro que é a morte da irmã da Andrea. Se não me engano, o nome dela é Amy, né? Amy, Amy. O segundo ponto é você perceber que não existe pessoa a salvo nesse mundo, porque tem um outro momento que eu acho que vai estar aqui, que é quando você realmente percebe que não tem ninguém a salvo. Mas isso fica claro logo na primeira cena, quando o Rick mata uma criança, zumbi. Mas aqui tem uma coisa muito importante. A morte do marido da Carol. É o fim do ciclo dela de violência doméstica. E o início de um novo. O início de um novo ciclo de mudança para essa personagem que se torna muito importante ao longo da narrativa. Então, eu já vou deixar o meu voto aqui. Eu acho que apesar de ser um momento muito icônico, né, essa primeira morte impactante, eu deixaria já no 2, porque eu sei que outros momentos mais impactantes virão. Concordo. Tá, então pode ser também. É verdade. Pensando no que vem pra frente. A primeira a gente gosta de começar na média, né? Só que, pensando que The Walking Dead traz, tem muita coisa.
Também uma menção honrosa dessa própria cena, né? Que, em relação a essa própria cena, que é o Shane espancando o marido da Carol, que foi muito bom. Eu gostava muito do Shane. Tá. Sim. Vamos Foi lá. no episódio anterior. Foi no episódio É. 3. Esse massacre acontece no episódio 4. Mas o Shane dá uma surra em nome de todo mundo. É uma surra espetacular. Sim. Surra Ó, braba. Assim, é difícil botar uma imagem que seja exatamente da cena, mas o contexto aqui é o seguinte: o Rick tinha acabado de matar o Shane e a fazenda deu merda, eles saíram, ficaram perdidos. E aí começaram a contestar o Rick. Ele falou: irmão, acabou a democracia. Quem manda nessa porra aqui agora sou eu. Quem não quiser ficar, a porta tá ali, vai embora. E ninguém vai. Ninguém vai. Então é aí que param de contestar o Rick e ele vira realmente o líder nato. E esse momento é incrível. Ele fala: acabou a democracia. Quem não quiser, a porta tá ali, vai embora. Momento machão, momento Rick começando a se consolidar mesmo como personagem incrível que ele é. E a prova esse vídeo aqui comprova que o Rick é o melhor personagem de Walking Dead, porque tem, sei lá, 80% aqui momento Rick, tá? Não é o meu Sim. preferido, não. É um 2, mas... Eu sei, mas assim, pra mim isso aqui é uma nota 5, porque eu acho à frente desse momento aqui da Amy. Eu também acho à frente, tem um outro detalhe também aí. Digamos que o final da segunda temporada do The Walking Dead é um dos melhores season finales que tem. Por quê? Você tem ação eletrizante, que é a invasão dos zumbis da horda de walkers na fazenda do Herschel. O Herschel abrindo mão do seu orgulho, os personagens se reencontrando, os personagens se separando também. E há um outro detalhe. Rick faz a grande revelação que tá todo mundo infectado. Tem esse momento. Tem esse momento também, né? Vai chegar, Ele tem ali. descobre Tem no ali. final da primeira temporada, né? Mas só revela... Só na segunda que ele revela. Mas eu acho que aqui o grande ponto crucial para essa cena ser fantástica é que há um questionamento. Mas o Rick mentiu pra gente. Quando eu soube do celeiro, eu contei para todo mundo na hora. E aí o Rick vira e fala assim: vocês só estão aqui vivos por minha causa. É verdade. E ele comprova isso na terceira temporada, que se passam 8 meses e o grupo se mantém. Depois de 8 meses é que tem as perdas lá da terceira temporada. Mas assim, eu acho que é o momento 5, concordo com o Gustavo. Eu acho que existem momentos mais marcantes, mas eu acho que é a primeira grande virada do Rick. Sim. É um 5 dentro desse contexto aqui de comparação. Porque se fosse comparar isoladamente, é nota 10 pra mim. É um dos grandes momentos aí. Mas como tem muita coisa boa pela frente aí... Eu acho também. Eu até botaria no 4, mas bota no 5, porque pode ser que mais pra frente possa cair, né? A gente não mexe. sabe. A gente mexe. Mexe e remexe. Tá. Agora, um momento polêmico, que é a Carol salvando todo mundo do Terminus lá, dos canibais. Eu gosto muito, esse pra mim é um dos melhores episódios de Walking Dead, o primeiro da 5ª temporada. É o episódio que mais tem ação, o tiroteio. Mas eu acho, hoje em dia, pensando, a Carol, senhorinha, sozinha, salva todo mundo, sabe? A Carol Terminator, nessa época ela tava começando ainda a atirar, né? Pegar em arma e tal. Depois até ela fica mais pica, né? Assim, só que nessa época, ela sozinha salvar todo mundo, a cena é muito maneira. Só que o contexto eu acho meio esquisito, né? Você tá analisando pelo lance da verossimilhança, né? Porque se for analisar só pela cena, é maneira demais. A bom cena demais, é muito boa. Mas pensando no contexto mesmo, aí a gente pode pensar... Porque tem um contexto interessante, que ela tinha sido afastada, né? Porque ela mata a mulher do Tyrese, queimada, porque tava com resfriado, então ela achou que poderia contaminar. Uma atitude que... Walking Dead é muito bom, porque você entende o que ela fez, mas também entende o Rick ter que levar ela embora pra ela não matar mais gente, né? E Você sendo que ela discorda tava... e concorda ao mesmo tempo. então ela tava afastada e ela volta, sabe? Se ela não tivesse sido afastada, ela estaria lá dentro também. Então, isso é roteiro, cara. Isso é roteiro, porque uma coisa ligou a outra. Fez essa conexão e ela foi lá e salvou. Então tem essa coisa genial, assim, de roteiro também. Quer dizer, o Rick precisou isolar a Carol para ela retornar e salvar todo mundo. E para ela conseguir o perdão que, de certa forma, é compreensível. Agora, você mencionou uma coisa, Gustavo, que é o seguinte. Eu acho que essa cena é crível, porque a Carol faz tudo aquilo, mas não há um certo exagero, como existem exageros em cenas depois dessa. Sim. Na 6ª temporada, na 7ª temporada, tem cenas muito exageradas de colocar a Carol como uma badass.
Mas eu acho que aqui faz um certo sentido, porque ela já tinha adquirido certa maturidade naquele mundo. Ela já não era mais a mesma da primeira temporada. E a Carol, você vê que, por exemplo, ela é aquela assassina silenciosa, ela é aquela agente silenciosa, porque ela se disfarça muito bem na figura da senhorinha. Em compensação, quando ela vai para um confronto direto corpo a corpo com a mãe do cara que estava no Terminus, do líder do Terminus, né? Uhum. É uma briga de duas idosas, né? De duas mulheres ali que têm dificuldade para ter um combate corpo a corpo. Mas no silêncio, na distância, a Carol se garante. Então eu acho que é um momento muito icônico. Eu acho que é um momento em que... Eu acho que é a melhor season premiere de The Walking Dead. Com certeza é. Também acho. O primeiro episódio de uma temporada. Já vou adiantar uma coisa para vocês aqui agora. Para mim, a 5ª temporada de The Walking Dead é uma obra-prima audiovisual. Eu gosto muito também. Então, até me arrepiei falando aqui. Eu considero esse momento da Carol, eu já colocaria no 7. Jonas. 7. Eu só quero deixar uma coisa clara, que eu não tô dizendo que por ela ser mulher, não, porque pra mim se fosse a Michonne, ia valer, a Michonne faria sozinha. Agora, a senhorinha que... eu acho que a virada da Carol foi meio rápida, mas a cena é incrível, então a gente tem que ter esse critério também. No normal eu poderia tranquilamente botar no 7 também, que eu tô comparando com a cena do Rick ali. Do discurso, né? Tô vendo se é 2 a mais, por exemplo. Eu acho que o discurso é mais importante, ele impacta mais e também ele dá o tom do que vem, que esse cara é o líder e acabou, é isso. Eu gosto mais do discurso também. Então, não sei se eu gosto mais do discurso. Esse que é o negócio, eu tô... eu acho bem... O impacto, eu acho bem semelhante. Só que de duas formas diferentes, né? Eu poderia... 6. O 6. Eu acho que eu botaria no 6. 6 tá bom. Só um negócio, quero deixar um negócio claro aqui. Eu gosto muito de The Walking Dead, muito, é uma das séries da minha vida, como falei. Mas eu não fico revivendo tanto a série, assim. O Arthur e o Gustavo são especialistas. Eu já revi várias vezes. Claro aqui, beleza? Então, eu não revi tantas vezes assim. Mas é que o Jonatas, deixar claro, o Jonatas não é porque ele gosta menos, é porque ele não tem... O Jonatas não é muito de replay, ele não revê muito as coisas, ele vê uma vez e... tanto. E eu gosto mais de tanto que eu gosto. Inclusive, mas eu sou mais saudosista um pouco. Eu posso dizer, assim, tipo, sem opinião, data foda-se, tá? Tipo assim, eu acho que The Walking Dead é a melhor série pra você maratonar até determinado momento da série. Que a gente vai falar daqui a pouco com esse momento. Vamos lá. É muito bom. O próximo momento, pra mim, é o melhor momento da Carol. E um dos momentos mais sombrios de The Walking Dead, que é Olhe para as Flores. E ela mata a Lizzie, que é uma criança. No contexto, a Lizzie, ela mata a própria irmãzinha dela pra transformar em zumbi, porque ela acha que zumbis também são gente, né? E a Carol não tem outra escolha. E a Carol, que perdeu a filha... que eu mais lembro dela. Então, a Carol, que perdeu a filha, né? A Sofia, que vai ter Sofia aqui também daqui a pouco, óbvio. Ela perdeu a filha, então ela se vê obrigada a matar uma criança que tinha basicamente a idade da filha dela. Essa cena é incrível. Esse episódio me deixou mal pra cacete, cara. É um episódio focado na Carol e no Tyrese, e nessas duas aí. E tem esse momento aí que eu acho, pra mim, é acima da Carol no Terminus, tá? Sabe o que eu faria aí? Eu desceria já. Rick pra 4, essa da Carol outra pra 5 e essa pra 6. Porque eu acho ela mais emblemática do que as duas, mas botar ela em 7 agora... Eu acho 7. Vai ter que descer de qualquer jeito. Mas vamos de 7, porque... Vamos ver o Arthur. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho essa cena, esse momento, a alma de The Walking Dead. Sabe por quê? Porque assim, a premissa de The Walking Dead é o seguinte: não importa o que aconteça na humanidade, o mundo, o problema sempre será outra pessoa. Sempre será humano. E eu acho que The Walking Dead é uma série que te testa a se questionar o que você faria para sobreviver. Até onde você vai para sobreviver. Gente, isso é carga dramática. Isso em roteiro se chama carga dramática. Então, o que acontece aqui é que a Carol, ela se vê numa situação em que ela se coloca em extremo conflito. A gente, como espectador, se pergunta: será que eu conseguiria matar essa criança? Porque o único caminho era esse.
mesmo que a Carol não matasse a Lizzie iria morrer, porque ela ia para o universo e o universo ia acabar pegando ela. Então, o universo dos zumbis, né? Então a Carol, num ato de tamanha crueldade, ela acabou tendo uma certa empatia com aquela garota, porque era melhor ela morrer nas mãos de uma pessoa que a amava do que para um mundo que seria totalmente mais cruel com ela. Sim, Então, poderia vocês fazer me pior, né? desculpem. Iria fazer muito pior. Ela ia ser dilacerada por vários zumbis. E ela era uma criança. Ela não queria que acontecesse com ela o que aconteceu com a Sofia. Olha a sacada. The Walking Dead é roteiro puro, gente. Fala, John. E faz a gente se questionar de uma maneira madura, eu acho. Porque a gente poderia pensar assistindo ali a série, a cena, e falar, não, tem que matar mesmo, eu faria a mesma coisa, eu mataria isso aqui. Só que chega na hora, é outra coisa, né? E tem um outro detalhe também, Jonathan, que é o seguinte, a cena depois dessa, cara, ela tá tão destruída que ela revela pro Tyrese que foi ela que matou a namorada dele. Sim. Aquilo é subtexto. Pelo amor de Deus. Eu lembrava disso. Mata. Eu não aguento mais isso. Depois de hoje eu não aguento mais. E se eu não me engano, logo depois ela vai pra Terminus, não é? Não é e depois ela vai pra Terminus. Mas vocês me desculpem, eu acho que esse momento, no mínimo, é 8. Eu boto em 8 também. Pela nossa conversa sobre ele aumentou pra mim. A gente vai realocando, Jonas, qualquer coisa. Não, beleza. Eu tinha concordado com 7, como vocês escolheram 8, 2, aí por mim beleza também. Esse momento é incrível, cara. É mesmo. Ó, próximo momento é a primeira vez que o Rick mata um ser humano na série, que é quando... É mid-season, né, da segunda temporada. Aí depois que rola todo o negócio lá no curral, o Herschel sai pra beber, desaparece. E o Rick e o Glenn vão atrás dele. Você lembra, Jonas? Eles entram num bar, tá lá o Herschel bebendo. E chegam dois caras. Chegam dois caras no bar e falam, pô, vocês estão onde? Vamos ficar juntos e tal. Só que os caras, pô, tem um linguajar que já incomoda. O outro mija na frente de todo mundo. Personalidade que incomoda, né? A postura do Andrew Lincoln, do ator, que parece que o cara é um policial de verdade. Porque a postura, o lance dele botar a mão aqui na arma, quando o cara se move assim, ele vai pegar só uma bebida, só que o Rick já prepara, porque pode ser que tenha uma arma ali escondida, então... E o Rick resolve o problema da forma... Verdade, cara. Ele resolve o problema da forma que tem que ser resolvido, entendeu? Ele vai lá e, pô, não tem saída, cara. Os caras, eles já sabem a nossa cara, eles podem seguir a gente aqui, saindo daqui. Não tinha outra escolha. E é ali que o Rick conquista o Herschel, né? O Herschel que tava, né, daquele jeito lá, passou por aquele trauma que viu a família dele sendo morta, sendo que já estavam mortos, né, no negócio do curral. Essa cena é incrível e também simboliza a primeira morte, primeira vez que o Rick mata um ser humano na série. Mata 2, né, de uma vez. Sim. Eu acho que esse momento ele mostra um ponto interessante que aí vai para o roteiro. Nada acontece por acaso, nenhuma escolha em um roteiro é arbitrária. E o Rick não é policial à toa. Porque para estar preparado para o universo daquele, ele teria que ser xerife. Ele já era xerife, né? Já. Ele era xerife. E o Rick, além de ser xerife, né, a profissão xerife exige que você tenha um confronto direto com bandidos. É você reconhecer bandidos, é você reconhecer a malícia do outro e você está preparado para matar. Então eu acho que esse momento é o momento que o Rick percebe assim, opa, tem que tomar cuidado com os humanos também. Logo depois disso vem outro momento icônico, mas assim, um outro questionamento icônico. Mas eu acho que esse momento específico eu colocaria em 4. Mas ó, os outros são mais icônicos. Esse momento, eu acho que ele também tem essa virada de chave no quesito de que a série mostra que um outro ponto dela é que os humanos são mais perigosos do que qualquer outra coisa, né? Do que até zumbis, no caso, que matam, mas então, assim, qualquer um mata, né? Te interromper muito rápido antes. Mostra assim, só que de uma forma que é muito da interpretação do Rick, porque os caras não fazem nada demais, assim, se você for parar pra pensar. É que o cara bota o pau pra fora e mija, e o outro fica falando, pô, tem mulher lá onde vocês estão? Então foi uma interpretação, foi uma aposta. Falou, cara, não vou arriscar. E foi lá, Mas isso que eu ia falar. E a aposta certeira, porque provavelmente ia dar merda. Então, porque ela traz várias questões, essa cena. Ela traz isso que eu falei. Ela mostra que, tipo assim, pô, calma aí, você não deu nenhum benefício da dúvida pros caras.
Mas ao mesmo tempo você pensa, não, talvez tivesse que matar mesmo, porque nesse universo é assim que as coisas funcionam e você Matar ou precisa morrer. definir, igual o Arthur falou, que ele já era xerife, então ele já tinha uma sagacidade para tentar pensar isso. Então é uma cena que mostra muita coisa. Eu acho, mesmo de forma sutil, ela traz muita coisa. Ela talvez não seja icônica pra série, assim, de todo mundo lembrar muito dela, como outras, mas eu acho que ela tem uma certa relevância, sabe? Tem. 4, eu concordo com 4. Eu botaria ela em 5, junto com... Mas a gente vai fazer a primeira fileira de cima, depois a gente faz a de baixo, entendeu? Aí qualquer coisa a gente bota ele aqui, entendeu? Qualquer coisa a gente bota ele pra baixo ali depois. Pronto. Beleza. Tá. Que é isso? Hã? Não, acho que é isso dessa cena. Sim. Ela simboliza a primeira vez que o Rick mata. O Merle zumbi, que é quando o Daryl se vê, ele encontra o Merle já tá transformado, né? O irmão dele vai lá e é obrigado a matar. Uma cena muito dramática também, muito triste. A relação dos dois é uma coisa também muito legal, porque tinha muita coisa na relação deles e é uma cena também muito impactante. Bom, né? Do Merle. Assim, difícil de você engolir, né? Ninguém gosta do personagem, mas tem a redenção, né? Disso. A redenção dele acabou de acontecer, porque ele ia levar a Michonne pro governador, aí ele fala, não, pode sair, vai embora. Ele deixa ela escapar, eu acho que é isso, né? Aí nisso ele é pego. É uma ele tem um momento heróico, né? O governador manda ele pro zumbi, não foi? Não, o governador mata ele. É isso. E deixa ele reviver. Deixa ele virar zumbi. Mas eu acho que aqui é a grande libertação do Daryl Dixon. Porque a forma como o Daryl mata ele, né, depois, ele chora primeiro, depois ele mata o Murr, porque o Murr conectava o Daryl à sua vida passada, à sua backstory. E o backstory do Daryl foi muito difícil, porque há relatos de que ele havia sido abusado pelo pai. Né? Tem uma cena que o Murray arranca a camisa dele e nas costas tá cheio de marca de escotada, né? E aí o que eu acho dessa cena é o seguinte. Tanto o Daryl quanto a Carol são dois personagens que se conectam porque o apocalipse fez bem para eles. Entendeu? Que a vida que eles tinham antes do apocalipse zumbi, ela era uma desgraça. Então eu acho que a morte do Merle, né, esse momento dramático do Daryl Dixon, que na minha opinião é um dos maiores do Daryl, eu acho que aqui eu não acho que seja mais icônico que a primeira morte da Amy, né? Eu colocaria aí um com peso no coração, porque existem outros momentos mais icônicos, mas foi o que você falou, Gustavo, não tem momento ruim aqui. Eu gosto mais desse do que da... Eu gosto mais desse do que o da Amy. Porque pra mim esse é o top 1 do Daryl, sabe? É esse momento, eu acho. Pode ser. Jantas. Olha... Tá. Eu também acho mais importante. 3? Pode ser. Pronto. Ator muito bom, né? O Michael... Esqueci o sobrenome. Eu gosto muito do ator que faz humor. Guardiões. Próximo é o prólogo. A gente já citou aqui, né? Que o Rick já começa o episódio matando uma criança. Na verdade, uma criança zumbi. E esse prólogo, né? A primeira cena da história de The Walking Dead é a cena que você decide. Vou assistir ou não vou. E a cena acaba e você fala, porra, eu vou assistir, eu quero ver isso, eu quero ver o resto disso. Uma cena muito importante, mas, né, acho que ela fica na primeira metade aqui, assim, sabe? Por aqui, assim. Sim, mas eu gosto muito. Porque começa com esse momento depois que vai pra ele no hospital acordando, né? Não, porque começa com esse prólogo. Começa com o prólogo. Aí a gente vem para um backstory, que é a vida do Rick antes do apocalipse. Tiroteio, né? O Rick o Rick ao lado do Shane, o Rick é baleado. Ele toma um tiro, né? E aí ele é internado e depois de 2 meses ele acorda, o mundo acabou. Essa daí eu botaria no 1 também. Eu também botaria no 1. Tá, no 1 pra representar que foi o primeiro momento. A primeira cena. Concordo. Mas o momento, eu lembro, eu não vou esquecer de assistir isso. Tem algumas cenas que eu posso até não lembrar onde eu tava, o que eu tava comendo, bebendo, mas nessa cena aqui, falei, vou ver essa série aí que tá todo mundo falando. E fala, cara, porra. Eu vou te falar, foi a mesma coisa comigo, porque eu peguei uma gripe daquelas que te deixa de cama.
Aham. E aí eu falei assim, vou ver esse The Walking Dead aí que todo mundo fala. Foi a melhor gripe que eu já peguei na minha vida. Porque eu maratonei 3 temporadas de uma vez. E eu fiquei louco querendo ver a quarta. Que eu não tinha disponível ainda. Bom mesmo. Agora é o momento, aí sim, que é o momento. É um momento duplo aqui, né? Que é o Dr. Jenner contando pro Rick, só que depois o Rick contando pra galera, a gente bota esses dois momentos em um só. Que é um momento chave. É um momento chave pra série, porque tudo muda. É onde essa série vira uma coisa única, né? A história de zumbi é sempre a mesma coisa. Nesse momento, Walking Dead tem uma identidade própria e é isso. E não tem como. Quem fizer parecido tá imitando. E a primeira temporada termina com um segredo que é contado e a gente não sabe, pô. Ele fica, pô, o que é isso aí? O que pode mudar tudo? Porque a expressão do Rick, quando ouve, né, a gente já fica preocupado também pelos personagens. Então é grande. Eu acho que, assim, esse momento, porque ele liga. Existe uma coisa chamada setup payoff, né? Que é você premeditar um acontecimento e no futuro você colher o resultado. Você cumprir com o que você prometeu. E ele dá um setup para uma coisa que vai acontecer só na 7ª temporada, que eu acho que está aqui. Que é o título da primeira temporada. Vai chegar é o título do primeiro episódio da 7ª temporada. Vai chegar o dia em que você não vai me agradecer. Em que você vai querer estar morto. Né? E esse dia chega. The day will come that won't be. Ele fala isso, né, o Dr. Jenner. Ele fala isso. E se complementa muito bem com aquele episódio que vem. Eu acho que esse momento, assim, eu diria 5 para cima. Eu botaria em 7. 7. Eu acho que 7 tá bom. Pela importância, né? Que tem, Isso aqui, o cara, ele definiu Walking Dead, né? Foi o que definiu, mudou tudo ali. Porque tem todo... É uma coisa que começa no último episódio da primeira. Aí na segunda temporada, o Rick e o Shane, eles encontram 2 guardas mortos, né? Zumbis, só que eles não acham mordidas. Fala, pô, esses caras, como é que eles viram zumbis se não tem mordida? Aí que começa. Será que é na unha? E isso o Rick guardando segredo. Quando ele conta pra galera, ele é contestado e resulta aqui na democracia aqui, que é uma cena fantástica. Então, muito importante. Tem outro detalhe também a respeito do The Walking Dead, que The Walking Dead é uma série de terror, necessariamente. Mas eu tenho até, inclusive, um vídeo no meu canal sobre isso, falando do Exorcista. Que o grande segredo de um filme de terror é que tudo é drama. Então, você colocar drama num filme de terror dá uma tonalidade muito maior. E The Walking Dead é drama puro. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto forte. Essa é a cena que determina isso. Em melhores momentos, a gente sempre tenta associar a importância dele e a gráfica que existe ali do momento, né, o visual. Então, assim, eu acho que esse momento, ele conta muito para a importância da série. Pela importância que tem. Com certeza. Então, por isso que eu acho que seria aí também. Tá. Próxima, a Beth morrendo, né? Eu acho que isso é season finale da 5ª temporada, né? O último episódio. Então, meio de temporada, né? Da quinta. Que é uma cena muito triste, porque foi um acidente, né? E a 5ª temporada também acho fantástica. Mas em relação a impacto e memória e tal, assim, de lembrar e ficar impactado, é muito impactante porque é muito triste, né? É uma personagem que não era de ação, é uma personagem pacífica, né? Sofreu pra cacete, perdeu todo mundo e tal. Mas eu acho que tem muito momento aqui que já tá aqui que fica à frente, sabe? Conta muito esse negócio dela ter ficado muito tempo na série, né? Um bom tempo. Então, as pessoas se apegando, não necessariamente a personagem em si, mas o contexto dela. Eu acho que o contexto da morte da Beth é o seguinte. Todo mundo se separou, todo mundo se reencontrou, menos a Beth. E a Beth era a irmã da Maggie. Era a última pessoa da família da Maggie viva. E eu acho que a tensão dessa cena é impossível você assistir The Walking Dead sem spoiler, ver essa cena e não fazer assim. Cara, eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu fiquei... E assim, a série transmitiu isso, porque eles deixaram tudo em câmera lenta
A cara que o Andrew Lincoln faz nessa cena é assim, ele tampa o rosto e fala assim, que isso, cara? Não é possível. Essa cena é muito impactante. Destaque para Laurie Cohan, se não me engano é Laurie Cohan, Maggie. o nome da Maggie, né? Eu acho ela uma atriz fantástica, uma das melhores atrizes de The Walking Dead. E a cena porque ela cria esperança. Caramba, encontraram minha irmã, vou encontrar minha irmã tá viva, que não sei o quê. Porque ela não imaginava que a irmã fosse estar viva, porque ela achava a irmã fraca. E aí ela encontra a irmã morta. Cara, isso é de partir o coração. Eu acho um momento muito bom. Também, eu acho que é o segundo maior momento do Daryl. Tá? Uhum. Que ele mata, né, a policial. Ele mata a policial, né? Porque o Daryl foi o único que ficou com a Beth e ele se afeiçoou muito a ela. Né? Eu acho que assim, com dor no coração, né? Porque só tem momentos bons aqui, ele fica entre o 2 e o 3 ali, embaixo do Murray. Pra mim. Tá? Eu acho que pra mim também, em relação ao que eu falei de cena marcante, assim, cenas que definem Walking Dead, né? Cenas que, como é que é? O que é Walking Dead? Você mostra aqui essas cenas aqui, ó. Sabe? Acho que realmente elas ficam à frente da Beth. E tem uma Eu acho que fica em 2, então. Fala, João. Não. 2. Pode dizer. Eu acho que seria 2 também, na minha opinião. Eu colocaria mais à frente, mas em um outro contexto, né? Porque é muita cena boa, não tem jeito. Mas eu acho que pelo contexto e pela reação do Daryl e do Rick e tal, pode ficar em 2 acima da Amy. Pode ser. Pode ser. Mas tem também uma coisa nessa cena que é o seguinte. Cara, foi o que vocês falaram, acidentes acontecem. E acontecem mesmo nesse universo. A morte dela foi um acidente. Mas foi por egoísmo daquela outra policial, que era a Dawn, né? E aí, você vê que nessa cena, se você reparar bem, até a Michonne é braba. É a mais braba que tem ali. Eu acho a Michonne mais braba que a Carol. Eu amo a Michonne, cara. Eu amo a Michonne pra caraca. Tô sentindo falta dela. Mas a Michonne, ela chora nessa cena. Reparem bem. 8º episódio da 5ª temporada. A Michonne chora nessa cena. Ela bota a mão na boca, ela fica assim, ó. Sim. Porque a inocência da personagem, ela representa uma coisa que tá morrendo também. Né? Então, enfim, é uma humanidade que tinha na Beth que não tinha nos outros mais, né? Cada um tava perdendo a sua humanidade. Sim. Próximo momento é o... eu conheço o Arthur, que é o 10 dele, eu vou deixar ele falar. Cara, que vontade de assistir Walking Dead agora. Me deu uma vontade de assistir. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha dito agora há pouco que a 2ª temporada tem uma das melhores season finales da série. Mas a melhor season finale de The Walking Dead é a da 4ª temporada. Eu também acho. Primeiro que assim, eu acho Vamos contextualizar. Vamos lá, vamos contextualizar. O grupo se separou depois do ataque do governador na prisão. E se formaram vários grupos. Um desses grupos era Rick, Michonne e Carl. E aí, eles são os últimos a chegar no Terminus. E aí eles encontram um grupo que está com o Daryl, que é um grupo de abusadores, de coisas perversas e tudo mais. E o Rick tinha matado um membro desse grupo. E eles vão para cima do Rick e da Michonne e começam a espancar o Daryl. Só que tem um deles que tenta abusar do Carl na frente do Rick. E ali, o Rick percebe, ou eu viro o Hulk, ou vai morrer todo mundo. Porque assim, já que eu vou morrer, eu vou levar o máximo comigo. Meu irmão, a cena do Rick arrancando a garganta do cara é, pra mim, o ápice de The Walking Dead. Porque ele agarra ele agarra o Rick pelos braços, prende os braços do Rick e fala assim, o que você vai fazer agora? O Rick vai lá, na garganta dele. É a única arma que ele tinha. A Michonne já repara ali que é uma oportunidade, já mata outro. O Daryl percebe uma oportunidade, já mata o outro. E por final fica o cara que ia abusar do Carl. E aí o Rick He's manda mine. baixar a arma e fala, he's mine, ele é meu. Um olhar. E aí vem pro Rick matando ele, olhando nos olhos do cara. E aí corta para o Carl abraçado a Michonne.
E o Carl fazendo questão de ver aquilo. Meus amigos, pra mim, é o maior momento de The Walking Dead. Cara, essa cena é muito boa mesmo, porque tem o lance da sobrevivência e tal, mas tem o lance do pai. O cara não vai fazer isso com meu filho. Eu vou dar meu jeito de sair daqui. Eu vou virar o Hulk. Vou fazer o que eu posso fazer. Não vai encostar no meu filho. E isso é o pai, cara. É impressionante como a série consegue fazer a gente olhar pelos olhos do Rick e ter o ódio como se fosse ali com o nosso, né? Como se fosse, caraca, maluco, não é possível que isso vai acontecer. E aí depois, quando revira, né? Quando a galera consegue virar o jogo, Porque o Rick, eu acho que é um momento bem catártico também. É catarse. E aí tem um outro detalhe que é assim, vocês já repararam que esse último episódio da temporada, o episódio do Terminus e o massacre da igreja acontecem em 2 dias? É. E aí o Rick, nesse momento aqui, ele vira o Rick da quinta temporada, que pra mim é o melhor Rick que tem. Aham. É o melhor Rick que tem. Ele te olha, ele te bota medo. É um olhar sem alma. Tem uma cena ali que vai ter ali, que tem muita questão do olhar dele também, mas isso aqui vamos guardar pro 10, porque tem 2 momentos ali pra mim que são 10 também, e eu vou querer debater com vocês depois. O que tu acha, André? Eu acho ótimo. Eu talvez tenha o meu 10, porque é impossível você não botar essa cena, mas Não, e por mim, beleza. essa cena resulta no Daryl sentado lá do Rick, o Rick fala, você é meu irmão, né? E aí começa uma amizade entre eles que vai pra frente. E tem uma coisa que é uma máxima do The Walking Dead, que é você se surpreender consigo mesmo. Você não sabia que você era capaz de fazer aquilo até você fazer. É uma das coisas que a série faz com que a gente reflita mesmo. Próximo momento. Polêmica. Chegada do Negan. É o seguinte, tinha muita expectativa, né? Eu acho que o Jeffrey Dean Morgan encarnou muito bem no Negan. Gosto muito da interpretação dele. Esse episódio, com a chegada dele e o pós-episódio, né? Que é quando volta a temporada. Eu não gosto do cliffhanger, eu acho uma besteira fazer aquilo, de cortar a gente não saber quem morre. E aí chega... A gente descobre que foi o Glenn e tal. Tava vendo com o Jonas e com a Lulu esse episódio, e eu nunca tinha entendido quando as pessoas falavam, nossa, eu passei mal vendo tal filme, eu passei mal vendo Casamento Vermelho. Eu não entendia o que era passar mal. Nesse episódio eu passei mal de verdade. Eu e o Jonas, a gente ficou com dor de barriga, com o estômago embrulhado assim. Foi muito ruim, muito pesado. Eu acho cumpre o papel. Só que, dito isso, é o meu 0, porque essa cena pra mim representa a morte do Walking Dead. Não por causa da cena, mas porque esse é o momento que... Foi o momento que eu lembro que pra mim, dali começou a ladeira abaixo. É uma cena incrível. Mas eu não gosto do cliffhanger, eu acho covarde acabar sem saber quem matou, quem morreu. Eu acho isso uma covardia. Por outro lado, tem o payoff, né, de novo, onde não só o Glenn, mas o Abraham morre também, é pesadíssimo. Mas ali isso representa pra mim a queda, sabe? Eu não acho que isso... Eu concordo com tudo que você falou, mas eu não acho que seja menos 0. De que E não concordo que essa seja a morte de The Walking Dead. Por quê? Começo. Poderia ser o começo. Mas assim, vamos pensar o seguinte. Antes da gente entrar no episódio e tal, porque o cliffhanger, ele poderia ter dado certo se ninguém soubesse da existência dos quadrinhos. Se fosse uma série livremente criada, original, o cliffhanger poderia funcionar. Agora, como já havia os quadrinhos, já havia muita especulação sobre a chegada do Negan, e todo mundo sabia que o Glenn ia morrer, não precisava. Agora, a morte de The Walking Dead, pra mim, é a morte do Carl. Ali acabou The Walking Dead. Porque a 7ª temporada, ela é uma temporada ruim, e temporadas ruins acontecem em séries. Tudo bem, é normal. Gente, Friends tem temporada que é ruim. A 7ª temporada é uma temporada tara, né? A temporada tara. Né? Grey's Anatomy tem 15 temporadas. Não é possível que não tenha mais de 15 temporadas. Não é possível que não tenha uma ruim. The Walking Dead teve sua temporada ruim. Agora, a 8ª temporada é destrutiva. Destruição de The Walking Dead.
Então, é aí que tá. Ela é uma temporada ruim, só que não tem a Fênix, né? Não tem ela voltar, sabe? Eu acho que é ruim e daí vai continuar ruim, entendeu? Agora, se ela fosse uma temporada ruim e a oitava incrível, aí tudo bem. Só que é o que eu falo, ó. O cara começou a pular do prédio, aí foi o salto dele pular, sabe? Pra mim foi isso. Uma analogia pesada aí, mas é. Não, beleza, mas assim, eu acho que no quesito de. O único erro entre a pré-chegada do Negan e o episódio 1 da sétima temporada é o cliffhanger, porque a construção, desde o 15º episódio da sexta temporada. Vocês lembram de uma cena do Rick comendo uma maçã? Ele acabou de acordar com a Michonne, eles transaram, e aí o Rick se sente um deus, ele come uma maçã, tipo assim, mataram fulano de tal, tudo bem, a gente pega eles depois. Ele tá se achando o cara. Uhum. Aí vem o 16º episódio que eles têm que levar a Meg pra Hilltop. E a Meg tá passando muito mal. E aí tá cheio de Salvador na rua. Aos poucos o Rick começa a perceber que ele não é o cara. E aí chega o Negan. E a atuação do Andrew Lincoln no primeiro episódio da sétima temporada, na minha opinião, é digna de Oscar. Eu também acho. O desespero dele quando o Negan manda ele cortar o braço do Carl. Então, assim, eu acho que colocar 0. Posso falar? Da minha opinião? Fala. O 0 do Gustavo é o meu 10. Talvez seja muito fácil colocar essa cena como 10, porque talvez seja a cena mais impactante, mais chocante, né? Da série inteira, ou uma das. No quesito visual. E por quê? O Glenn é um personagem que virou nosso amigo. A construção de personagens de The Walking Dead é uma aula também. Não só com o Glenn, mas com vários outros personagens. E o Glenn vira um cara que a gente gosta muito. Se você acompanha a série, é impossível você não gostar do Glenn. Quase impossível. Sim. E aí, ele morre e você vê a vulnerabilidade desse grupo. Mesmo depois de tudo que eles passaram, da força que eles mostraram ter, né? Esse episódio aí que a gente tá falando, que é o preferido do Arthur, a força deles ali, eles mostrando todo o potencial, sei lá, toda... Assim, eles quase não têm fragilidades. Só que nesse episódio você vê vários gatinhos frágeis ali, ajoelhados. Humilha ele, né? Humilha eles. E você... As expressões de cada personagem, porque eu não sei se os atores sabiam quem iria morrer ali na hora. Talvez soubessem, né? Por causa dos quadrinhos e tudo mais. Mas assim, às vezes a decisão da própria série é diferente, né? E que eles estão aflitos e tudo mais. Então, pra mim, é um momento que o próprio Gustavo falou, a gente meio que passou mal ali, a gente não acreditava que eles tinham tomado essa decisão. É meu 0 porque dali é ladeira abaixo, sabe? Eu acho que a série... Eu entendi. Chegou no topo dela, não, assim, falou, caraca, a gente é foda, tudo que a gente fizer vai todo mundo gostar, porque esse episódio foi incrível. Então acho que subiu a cabeça, eu não sei explicar. Então, assim, o meu zero oficial não tá aqui. O meu 0 é a morte fake do Glenn, antes, né? Que ele tava embaixo da caçamba de lixo. Aquilo pra mim é horroroso. Sim. Tá, não vamos botar em 0 não. Vocês dois, hein? Seria o que, Arthur? Você colocar... Eu concordo 10, com né? o Jonathan, porque 10 poderia ser... Eu acho que poderia ser o momento 9, porque a chegada do Negan nos quadrinhos é um ponto-chave de The Walking Dead, né? Mesmo ele tendo redenção e tudo mais. Agora, vamos combinar. Coitado do Jeffrey Dean Morgan, porque ele entrou numa série que era fantástica, e quando ele entrou, tudo desandou. E ele é um ator incrível. E o personagem dele na série eu gosto muito, né? Eu gosto da relação dele com o Carl, né? Quando o Carl morre, ele até fala pro Rick, sinto muito, Rick. Eu sinto muito ao caralho, mas ele realmente criou uma certa afeição pelo Carl, que é uma coisa que não tem nos quadrinhos, né? Ah, não, tem sim. Tem sim. E aí tem uma outra coisa também que eu tinha falado da Michonne, que a Michonne chorou na morte da Beth. Meu irmão, aqui a Michonne tá pianinho com o Negan. Quando ele manda o Rick cortar o braço do Carl, a Michonne interrompe e fala assim, você não precisa fazer isso, a gente não entendeu, todo mundo entendeu aqui, pelo amor de Deus, não corta o braço, tipo assim, mãe do garoto. Sabe? Pelo amor de Deus, não faz isso. Sabe? Tá, como esse é o 10 do Jonatas, vamos deixar ele aqui guardado também, porque o meu 10 vem agora. Cara, um dos meus 10 é a Sofia saindo do celeiro, porque nesse momento, enquanto eu tava assistindo,
foi o momento que eu falei, essa série é incrível. Essa série é foda. Isso me pegou, a cena toda é incrível. A atuação do John Bernthal, do Shane, nessa cena, é incrível, é impecável, assim. O cara, uma raiva, e que você, ao mesmo tempo que é um cara que tá gritando, é machão, não sei o que, você tende a discordar de uma pessoa que tá fazendo isso. Ele tá certo, porra. Ele tá certo na cena, mas ao mesmo tempo ele não tá. É aquilo de novo que a gente tava falando, né? E tem outro momento aqui também que eu não botei, que é a discussão sobre matar ou não o moleque lá do bar, né? Que tem o momento do outro velhinho lá, o Dale. Mas enfim, essa coisa que o Walking Dead faz, né? De, porra, o cara tá certo, mas ele tá errado, mas ele tá certo. Se o Shane não tivesse dado aquele ataque lá, nunca iam ter encontrado a Sofia, porque a galera tava guardada no celeiro, porque o Herschel achava que tava todo mundo só doente, que ia passar. Então se o Shane não dá aquele ataque, a gente nunca ia descobrir. E ao mesmo tempo, quando ele tá machão, né? O Shane tá... Esse ator é foda. Ele tá lá matando todo mundo, machão com pose. Quando sai a Sofia, ele não consegue matar. Quem mata é o Rick. O Rick fala, cara, essa responsabilidade é minha, eu sou o líder, eu vou lá e mato. Porque o Shane vê uma garotinha saindo e fala, caralho, fiz merda. E não mata. E esse momento que eu falei, essa série é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Essa série é foda. Estou viciado, quero ver mais. Comecei a aumentar de 2 para 3 episódios por dia. O John Bernthal já era o justiceiro nessa série, né? É. Sim. Não falaram pra ele, mas já. Ela seria minha 9. Ela é uma das também cenas mais icônicas pra mim da série. Eu lembro muito também do momento que eu assisti essa cena, e ela, assim, como momento marcante, é 9. Sim, eu acho que assim, a gente pode deixar de stand-by para botar no 10, porque eu considero que a morte da Sofia ela é top 3. É top 3 pra mim também. Assim, é unanimidade entre nós três que tá no top 3, e pro Gustavo é a melhor cena de The Walking Dead. Mas foi um momento que eu acho que é um momento que todo mundo fala assim, caraca, que M, cara. A garota tava no... Nossa, a garota tava morta o tempo todo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa com empatia que veja essa cena e fale assim, cara... E aí tem um outro detalhe também, que você vê a força dos personagens, porque ali você tem a Carol perdendo a sua filha, uma mãe perdendo o filho sempre é algo muito forte. Os prantos. Mas também, detalhe Sim, para... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Tô. Eu o quê? Um detalhe para Maggie, novamente a Maggie. Porque o Shane vai pra cima do Herschel, que tá acabado, e fala assim, tu sabia dessa porra? Tu botou todo mundo pra correr atrás da garota, que não sei o quê. Ah, Maggie, deixa ele em paz. E ele sai. Pô! Na cara do Shane. E ele sai. Ele sai. Ele não encara ela de volta, ele sai. Ele não encara a Maggie. A Maggie é braba. Ó, a Maggie é brabíssima. Eu vou concordar em botar um 9, porque eu tenho mais um 10 ali que a gente vai debater ele. Vamos botar em 9, então. Jonas, concorda? Beleza. Concordo. Porque a gargantinha aqui também é um puta de um 10 pra mim. Eu tenho 3 10. A gargantinha. A morte da Lori. Eu acho que é uma cena muito importante também. Não sei se todo mundo sabe, mas nos quadrinhos a morte da Lori é muito mais brutal. Porque ela tá com a Judith no colo, né, bebê de colo, leva um tiro nas costas do governador e ela cai e esmaga a Judith. As duas morrem ao mesmo tempo, é muito brutal. Mas, de novo, a atuação do Andrew Lincoln quando ele descobre que a Lori morreu, né, ninguém fala nada. Chega o Carl com o bebê, o Rick tá falando, você vai pra lá, não sei pra quê. Quando ele ouve, ele olha, a expressão dele muda ele faz aqueles gestos dele. De sargento, né, assim. De sargento ele muda pra cá. Não. Isso não aconteceu, não. Aí ele vai falar. Só que, ó, ele tá bolado porque ele não estava falando com a Lori, né? Eles estavam brigados porque a Lori do nada resolveu dar um chilique porque ele matou o Shane, sendo que ela que pediu pra ele matar o Shane, né? Enfim, a Lori é um personagem muito controversa. E também, deixa eu passar a moto. Passou. Ele tem a preocupação de que ele perdeu a mulher. Mas ao mesmo tempo ele olha pro Carl, ele abaixa assim, né, pro Carl, né, do lado do Carl, e fala, caralho, meu filho matou a própria mãe. E ele não sabe pra onde ele vai, né? Aí ele tem um instinto de raiva que ele entra na prisão, começa a matar uma cacetada de zumbi, chega lá e a Lori tá devorada, né, tá dentro da barriga do zumbi. É muito brutal.
E quando eu digo morte da Lori, eu incluo toda essa sequência que eu falei aqui. A reação do Rick, o Carl chegando com o bebê, o Carl matar a própria mãe. Porque a mãe dele falou, vai chegar uma hora que você vai ter que matar a gente. Acho que o Rick fala, né? Quando for preciso, você vai ter que matar eu e a sua mãe. E chegou essa hora. Ele vai lá e assume a responsabilidade, né? Cena incrível também, hein? Na verdade, o que mais me chama a atenção, você mencionou a sequência dessa cena, se você parar pra pensar, depois de toda a ação que acontece no episódio 4 da terceira temporada, o Rick tá procurando todo mundo. Vamos entrar agora para resgatar o pessoal. Aí ele ouve um choro de bebê. Aí ele vira. Aí ele vê o Carl junto com a Maggie carregando a Judith no colo. E aí o Rick despiroca. E aí o Daryl assume a frente. O Rick quase mata o Glenn de tão maluco, pirado que ele tá. O Glenn tenta controlar ele. Ele pega o Glenn, bota na parede e fala assim, vai embora daqui. Entende? E eu acho também que esse momento... É o que eu falo, The Walking Dead é uma aula de roteiro. Nada acontece por acaso, porque ele tem esse surto justamente quando ele não podia ter, porque o governador tá vindo aí. Entendeu? Então, assim, é muito bom, muito bom. Eu acho a morte da Lori, eu colocaria entre 8 e 9 ali. Eu colocaria abaixo da morte da Sofia e acima seria do 8 pra mim. Tá, 8? 8? 8. Fechamos. Cara, que vontade de assistir agora Walking Dead. Puta que pariu. Essa é muito bom. É boa demais. Agora, porra, não existe falar bem de Walking Dead sem falar da Michonne. O momento em que ela fura o olho do governador. De novo, se a gente for comparar com o quadrinho, essa cena é muito mais brutal, tá? Porque o que o governador faz com a Michonne eu não posso nem falar aqui em vídeo, né? Mas esse momento aí que a Michonne descobre que a filhinha dele estava guardada e era zumbi, então ela toma atitude que qualquer um, talvez, naquele universo, tomasse, sendo que Michonne tinha perdido o filho também, né? Eu acho que ela perde o filho, a gente não chega a ver. Mas ela perde na transição, no Outbreak. Perde o marido. Tanto que os dois caras que andavam com ela eram o marido e o irmão, né? Uma coisa assim. E ela teve um bebê, tanto que ela ouve às vezes um choro de bebê nos sonhos, né? Nos primeiros episódios. Aí ela vai lá e, porra, na luta com o governador, fura o olhinho dele ali. Cara, Michonne é foda. Cara, que personagem incrível, irmão. Os fãs de Daryl que me desculpem. Eu amo o Daryl, tá? Mas pra mim, o primeiro lugar é o Rick, o melhor personagem da Walking Dead. Depois, meus amores, é Michonne na veia. A Michonne é braba. Anota, assina embaixo. Se solta a Michonne no meio dos zumbis, ela vai sobreviver mesmo. Que ela é o que algum personagem fala isso na série. Ela com aquela espada é o capiroto. Ela com aquela espada é o capiroto. Meu irmão, tem um episódio da Michonne na sexta temporada, que é o episódio que o Glenn cai da barraca do negócio de lixo. Que meu irmão, a Michonne olha assim, ela tá guiando um grupo para Alexandria. Ela olha assim, vê os zumbis se aproximando e fala assim: eles estão vindo, é agora, se prepara todo mundo. Meu irmão, ela abre a porta, ela arromba a porta, ela sai na violência. Vem os 3 zumbis para cima dela, ela sai na violência. Tô falando ódio. Ela sai. Meu irmão, eu amo a Michonne, me arrepio todo falando Michonne. Ela também. Então, assim, o momento dela com o governador, ela tá muito atrelada a ele, mas eu acho que o momento chave da Michonne, que é quando inicia a rivalidade com o governador, é quando ela fura o olho dele, com certeza. Na verdade, é quando ela mata a filha dele, né? Então, eu acho que esse lugar tá bom aí que você tá botando aí. Eu botaria em sexto. Acima do discurso? Eu acho que o discurso é aqueles momentos que definem o Walking Dead, sabe? Eu acho que ele é mais importante. Tá, tudo bem. Vendo tudo, né? O geral é verdade. Cara, aqui, ó. A segunda temporada é uma das que eu mais gosto. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas eu botei aqui o Oates porque essa sequência com o Shane também. Pra quem não lembra, o Oates, sem querer, dá um tiro no Carl. O Carl tá vendo um viadinho lá, né? Aí o Oates vai caçar o viado e acerta o Carl. O Carl leva um tiro, eles correm contra a fazenda. E o Oates leva eles pra fazenda. E nisso, o Oates se sente responsável pelo que ele fez e decide ir com o Shane até um colégio lá pra buscar o remédio, o antibiótico lá que o Carl tava precisando pra sobreviver. E o Shane vai junto, porque o Shane tava começando a despirocar, né?
Inclusive nesse episódio que ele raspa a cabeça, ou seja, quando ele vira o psicopata. Mas enfim, ele vai com o Oates lá pra escola e eles são cercados pelos zumbis. O Shane pensa, eu não vou conseguir chegar e salvar o moleque, o garoto. Então o Shane toma uma atitude que é muito questionável na série, mas se ele não fizesse isso, né, ele mata o Oates e deixa o Oates pra galera pra distrair os zumbis. Os zumbis matam e comem o Oates lá, né? Ele dá um tiro no Oates e ele consegue escapar com o remédio. Depois ele chega na fazenda e a atuação do John Bernthal nessa cena, contando que é uma mentira que ele conta, né? Que ele falou que o Oates se sacrifica, que ele se sente responsável. É sensacional. Resulta com ele raspando a cabecinha, que é quando a gente tem o Shane 100% despirocado. Essa cena eu acho incrível, essa sequência inteira. Posso ser bem sincero? Eu não lembro direito desse momento. Eu não lembro direito. Você falando, vai vindo aqui na minha mente algumas coisas, entendeu? Eu lembro como se fosse ontem, porque eu acho que esse episódio, se vocês repararem bem, o Shane não olha nos olhos do Oates quando ele dá o tiro no Oates. Ele dá tiro, né? Ele olha assim, tipo assim, me desculpa. Pô! E sai correndo. Acho que ele sai mancando, não lembro. Mas o que acontece aqui em The Walking Dead é que é o primeiro resquício, é o primeiro requinte de que a humanidade acabou. E é o que vai acontecer com o Rick daqui a pouco. O Rick vai se transformar no Shane. Mas você falou uma coisa, Gustavo, que é muito interessante sobre o Shane. O Shane é um personagem questionável. Ele te bota para questionar a premissa da série. O que você está disposto a fazer para sobreviver por um bem maior? Então, assim, a segunda temporada serve para mostrar pra gente, o Shane tem essa função de, galera, acorda, o mundo acabou. Não tem mais formatura, não tem mais sonho, acabou tudo, é só sobreviver. Entendeu? Então acho que... Mas pelo fato do Jonatas não lembrar, eu acho que isso diz um pouco mais sobre a cena, porque ela não é das mais memoráveis, então, talvez. Claro. Porque o Jonatas lembra de todas as outras aqui. Sim. Lembro. Mas, assim, talvez o mais justo seja vocês dois votarem nessa. Acho que vamos botar ela aqui inicialmente em terceiro. Aí tá bom. Mas ela, depois a gente pode debater. Agora meu 10, irmão. O Rick chega lá pro canibal, né, no Terminus e fala: eu vou te matar com uma machete vermelha que eu tenho, de cabo vermelho. E nisso o cara com a faca aqui nele, ó. E ele, macho pra caralho, chega pro cara e fala: eu vou te matar com a machete. E o Rick não tem medo de morrer. E na hora o cara tava com a faquinha quase aqui. Eles conseguem escapar, fazem emboscada na igreja. O Gareth, nome do personagem, ele entra na igreja com o grupo dele, o Rick já dá um tiro no dedo dele aqui. Aí fala, bota a arma no chão e se ajoelha, dentro da igreja. Aí, cara, essa cena, o olhar... Porque assim, o governador, o Negan, ele tem um olhar sádico, mas sempre dá uma gargalhada, aquela coisa assim, né? O Shane também tem um olhar... Né? É, uma coisa de vilão assim. O olhar do Rick é morto, não tem alma. Assim, é uma cena, ele fica olhando pro cara. Eu revi essa cena enquanto eu tava fazendo aqui. É assustador. Eu tenho certeza que os personagens amigos ali, o Glenn e tal, estavam assustados, porque não tem alma. E o cara fala, não adianta eu implorar pela minha vida, né? O Rick fala, não, só que não pisca. Ele fica olhando pro cara, e não é com um olhar, assim, grande, né? Ele tá com um olhar morto. É assustador. O que o Andrew Lincoln faz, eu não sei o que aconteceu com ele nesse dia. É um grande ator, nunca foi indicado a um Emmy, eu acho um absurdo. Tinha que ter vencido Emmys aí. É bizarro demais isso. E aí ele fala, ele aponta a arma pro cara e fala, não, eu te fiz uma promessa. Ele pega a machete com cabo vermelho e dá na cabeça do canibal do cacete lá, que foi lindo. Cada machetada a gente tava junto com ele assim na cena. Pra mim isso aqui é 10. Eu acho que pode ser o 10, mas... Eu acho que tem uma coisa nessa cena que você mencionou bem, que é o Glenn e a Meg, nessa cena, eles largam a arma. Fica assim, caraca, que é isso? A Meg principalmente, a Meg fica assim, ó, tipo, peraí. E aí tem uma construção que é o seguinte, é a construção do ódio. Por quê? Você reparou quem são os personagens que matam o pessoal do Terminus no final?
É o Rick, que é o líder, que é o cara que olha sem pena pra ninguém. A Michonne, que é braba. A Sasha, que tá com ódio no coração porque mataram o Bob. E o Abraham, que é outro maravilhoso. Outro que não tem... Eu gosto muito dele também. Mas não tem uma cena do Abraham, né, que estaria no top 20, eu acho. Eu queria botar, mas não tem uma cena. Mas Ele é muito bom em todas, né? O Abraham Ele é muito também, coadjuvante. ele já chega chegando. É. O Abraham, assim, ele é nível Rick, Darren, Michonne, Carol, ele é nesse nível. De força. Sim. De força. Ele é brabo. É. Aí o que acontece? Nessa cena, cara, o Rick é a consolidação do Rick sem alma, entendeu? É o Rick, assim, fora de série. O cara já viu de tudo, né? Já viu de tudo. E tem um outro detalhe também sobre o Negan, que é o seguinte: quando o Rick chega a Alexandria, ele faz uma entrevista, e nesse vídeo, o Negan tem acesso à entrevista depois. E o Negan fala: caramba, se eu cruzasse com esse Rick, eu ia me tremer todo. Eu preferia não encontrar você. É verdade. Mas, ó, eu colocaria, dentre essas, em oitavo, junto com a Lori. Só que o da Lori acima, sabia? Pra mim, em relação a Não, então, cena, ele tá guardado. importância de cena e tudo mais. Ele tá guardado pro 10 pode- pra gente... pra gente debater depois. Isso aqui é o 10 de cada um, né? Então a gente depois debate. Pronto. Mas, cara, essa cena... Tudo sobre ela também. A gente falou do Glenn, que ele tava nessa cena, mas que ele não participa. Pra quem não lembra, a primeira vez que o Glenn mata alguém é na 6ª temporada. O cara leva 6 temporadas pra matar uma pessoa. Porque ele é obrigado a matar, né? Porque ele mata o cara dormindo lá, um salvador lá do Negan, porque o Glenn se recusava a matar. Tanto que ele fala pro Rick, não precisa matar o Gareth não, cara. A gente já escapou de Terminus. Não, aí o Rick fala, não, ele tem que morrer. Ele vai morrer. E realmente não precisava matar. Mas o Rick fala, você faz isso com crianças, com mulheres, com todo mundo, então até que mereceu morrer, porque canibal tem mais a que se fuder mesmo. O Rick virou um pouco Shane, né? É a transformação, é o arco do Rick, né? Pior que o Shane. Pô, não vai ter nenhuma cena Eudine aqui? Eugene, Pelo pô, amor de Deus. Nenhuma cena da Rosita, gente. da Tara, o episódio focado na Cara, Tara. pelo amor de Deus. Quase que eu botei a Denise levando a flechada no olho, né? Ah, sim. Olha, Mas de o maneira, último ataque do governador, que resulta na morte do Herschel, que é a morte que mais... Talvez uma das mortes que mais me machucou, a do Herschel. O senhorzinho lá, Papai Noel. Muito triste, assim. E a atuação da Maggie de novo, né? A Maggie, porra... Tem um detalhe pra falar dessa pegou cena. spoiler. Eu peguei spoiler. Mas foi recebi vingança. Spoiler, foi vingança. Spoiler de vingança. Eu tinha dado spoiler pro amigo meu, amigo nosso, de How I Met Your Mother. Aí ele, vou te dar então spoiler de The Walking Dead. Aí falou da morte do Herschel. Só que ele não falou em detalhes. Então, assim, pra mim foi muito impactante na hora também, porque eu não tava esperando ali. Tá o Herschel e a Michonne ajoelhados, né? E o Rick falando pro governador, você não precisa fazer isso não, cara, a gente pode se unir e tal. Só que nos olhos do governador, o Rick é do vilão. O Rick já tinha feito muita merda, tinha matado pessoas também. A Michonne matou a filha do cara, né, que já tava morta, mas na interpretação... O Walking Dead faz isso muito bem também, de fazer... Acho que isso no Negan já não tem isso, que você tem um vilão, só que pro vilão, nós somos os vilões, entendeu? Sim. A cena do corte é muito bem feita, né, cara? Ali, é muito cruel essa cena. Não, tem um detalhe nessa cena que é o seguinte. Pra mim, eu considero esse momento de The Walking Dead top 5. E eu acho que... Cara, assim, a morte do Herschel foi a morte que eu mais senti. Pra mim foi Herschel e Sofia. Herschel e Sofia. Assim, o Herschel eu senti mais porque eu fiquei mais tempo com ele na série. Né? Eu também senti mais por isso. É verdade. Mas se vocês pararem pra pensar, é o único personagem importante do grupo que morre na 4ª temporada. Porque a Liz e a Mika, elas morrem, mas elas chegaram ali na 4ª temporada mesmo. Foi uma temporada só. O Herschel não. O Herschel tá desde a 2ª temporada, praticamente desde o começo do apocalipse com eles ali. E a morte do Herschel ali, cara, por um momento parece que ele tá conseguindo convencer o governador. Liar. E dá uma espadada na cabeça do Herschel.
É. Coitado. Caraca, Se vocês pararem para analisar, a Maggie, de todo mundo ali, ela foi que teve as perdas mais drásticas, porque ela perdeu as pessoas que ela amava Com certeza. por mãos humanas. Todas. Sim. É. Foram mãos humanas que mataram É a o verdade. presidente da Maggie. Foi o governador que matou o Herschel, a Dawn que matou a Beth, o Negan que matou o Glenn. É verdade. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. Depois que The Walking Dead ficou ruim, tiveram cenas muito boas, que é a cena da Maggie conversando com o Negan. O Negan implora pelo perdão da Maggie. Eu não cheguei nessa parte, mas eu sei. Ele Também explica por que ele matou o Glenn e você consegue compreender por quê. Só que a Maggie fala uma coisa assim: eu vejo que você está tentando, eu vejo que você mudou, mas eu nunca vou te perdoar. Não tem como, não. Eu nunca vou te perdoar. E o Negan, ele muda um pouco. Ele muda, né? Na verdade, não tô falando assim, de água pro vinho, não, mas ele dá uma mudada depois do grupo, né? Depois que ele conhece o grupo. É porque o Negan é um cara que também ele entendeu o mundo como tava. É assim, é matar. Ele fala, não, o governador fala, matar ou morrer. Mas ele é um cara que ele entendeu, cara. Se eu não. Tanto que tem essa coisa de, nos olhos dele, o Rick tava matando os amigos dele. É, mas o lance é a forma. Eu acho que é mais a forma, né? É cruel, ele é cruel. Não a forma como mata, mas assim, como você define o que você vai fazer com determinada pessoa. Sabe? Se você vai ser um ditador, como o Negan era um ditador. Aí em algum momento o Rick também foi, sabe? Só que, enfim, caraca, The Walking Dead é muito bom por causa disso. Por conta dessas dualidades que a gente não concorda, mas que a gente às vezes acha certo pro momento, só que não, sabe? 6? Eu acho que 9. 9? Pra mim é um momento chave assim, de The Walking Dead. Eu botaria em 8 ou 9 também, sabia? Porque tem ação, tem drama, tem tudo Tem ali. tudo na cena. Tudo. Então, Por exemplo, mas é- na cena que o Rick descobre, da 7 ali, é um momento muito importante, um momento mais de texto, de drama, só que essa daí é mais completa, talvez. Não, então, mas aqui tem 9, aqui tem 10, 9, 9 já aqui na frente, né? Porque esses aqui vão ter que ficar no top 3. Eu acho que é porque na 8 ali, eu coloco a da Lori acima. Então eu desceria da Carol pra 7. Não, mas eu e Arthur a gente prefere as flores. Então vamos Então eu botar desceria a Lori pra 7. ele aqui e desce a Lore pra 7. Pode ser. Tá. Aqui, né? Aí o doutorzinho, ele... Vai pra Sim. baixo da 7, né? É. Doutorzinho. Deixa eu ver onde que eu... Tá, aqui. E aí, olho pelas flores. Desce, é isso? Sim. Isso. Eu acho que as flores têm mais força e contexto, mas vamos lá. Tá. Aqui é quando o Carl leva um tiro no olho, o moleque fura o olho dele lá. Tanto que o fura-olho da série era o Shane, né? Mas aí isso é uma época que o Walking Dead já tava começando a... Eu tava começando a contestar um pouquinho já. É um momento de respeito aos quadrinhos, né? É. Basicamente. Não muda tanta coisa assim, eu acho. É de uma coisa que poderia dar um enredo pro Carl ficar um pouco diferente, mas realmente ele não muda muito, né? Ele vai amadurecendo e tal. É. Eu acho que não tem Posso tanto falar uma coisa? impacto pra trama. Porque eu acho que o No Way Out é um dos melhores episódios de The Walking Dead, mas assim, sendo bem sincero, na época que eu vi, eu era muito emotivo, eu era muito vidrado em The Walking Dead e achava que tinha que ser muito fiel aos quadrinhos. Hoje, eu não acho que essa cena seja tão forte assim. É. Porque se você parar pra pensar, qual foi a diferença que fez o Carl perder um olho? Nenhuma. Nenhuma. É verdade. E aí você coloca uma coisa que incomoda o ator, porque, cara, imagina você ficar com um negócio assim na cabeça toda hora. É. Tem porquê. É. Eu Zero? botaria zero. Pelo impacto, né? É. Pela comparação, porque isso é um É. zero, mas não é zero, mas em comparação às outras. É um bom momento, porém é um momento que passa. A importância da que tá na 1 é maior do que a do... Com do certeza. olho. Aqui é o Rick matando o Shane.
Um momento chave também, um momento de virada, um momento que... É brabo também. de alívio, né? Porque, cara, assim, eu gosto muito do Shane, eu senti falta dele, mas morreu na hora certa. E essa cena é muito difícil, né? Porque o cara matando basicamente o irmão dele. Tanto que quando o Rick fala pro Daryl ali, você é meu irmão, o Rick perdeu o irmão e o Daryl também tinha perdido o irmão, né? O irmão do Rick era o Shane. E, porra, essa cena aqui, o Shane completamente maluco, assim, porque... Cara, o Apocalipse fez bem ao Daryl, mas não fez bem ao Shane. Essa cena, ela é forte pelo contexto, né, de... O cara é o melhor amigo dele, parceirão dele. E uma virada também, daí aí acaba, né, rola o ataque da fazenda, os zumbis, né, tava rolando, tava começando a rolar aí, né. Obviamente, a gente fala fez bem alguns personagens, entre aspas, né? Só pra deixar isso aqui bem claro, né? Porque com certeza, assim, a Carol nunca mais... A Carol perdeu uma filha, mas ela se libertou da violência doméstica. Então, assim, de certa forma, o que né, a gente colocando na balança, claro que perder um filho é uma coisa devastadora, mas, assim, em um dado momento da vida dela, assim, por exemplo, ela se livrou daquele marido que ela provavelmente nunca conseguiu se livrar no mundo que a gente vive, no mundo real. Né? A gente fala isso às vezes numa questão de amadurecimento da pessoa, da personagem, exatamente. mais, né? Mais nessa questão. Eu acho que a morte do Shane, eu sinceramente coloco abaixo da morte da Lori e acima do doutor do Da morte do doutor Jenner. Eu desceria o doutor, botaria para no sexto, 6, né? e colocaria esse momento aí. Também, concordo. Pode ser. Aí tem que fazer um movimento aí agora, né? Aí a Carol cai. Depois tem que ver, Gustavo, talvez seja bom fazer os quadrinhos meio que do mesmo tamanho, né? Pô, mas é muito difícil fazer isso. Tem que achar as imagens do mesmo tamanho. Não dá, não. Ou fazer com que elas fiquem do mesmo tamanho no Photoshop, não sei. Tô te dando trabalho aí, ó. Qual que é essa? Quem é aqui? Tá. Tá, pra fechar, a despedida do Rick. Eu acho essa cena muito, muito bonita, muito emocionante, porque a gente revê o Shane, eles meio que... Tudo bem que é tudo na cabeça do Rick, mas ele meio que acerta as contas com o Shane, né? Ele pede desculpa, fala, pô, desculpa por tudo que eu fiz por você passar. E o Shane fala, acho que essa porra aí, cara, faria também igual, tá tudo tranquilo. Aí ele faz o negócio, acorda, Rick, você tem que acordar. E depois, uma cena que ganha um contexto muito mais emocionante, que é quando ele reencontra o Herschel. E o Scott Wilson morreu um mês depois de gravar essa cena, o ator. Então, ela teve, quando esse episódio foi ao ar, o Herschel já tinha morrido, o ator. Então, ela tem um peso dramático muito forte. E são duas pessoas que mudaram o Rick. Eu gosto muito dessa cena, mas... Parece muito episódio final de série. Poderia ser. Eu sinceramente acho o seguinte, foi o que vocês falaram, assim, se fosse o último episódio de The Walking Dead, cara, que pra mim é o último episódio de The Walking Dead. Pra mim foi também, né? Porque foi até onde assisti. Também. Porque eu até confesso que assisti um pouco depois, né, mas depois das cabeças nas estacas dos sussurradores, eu falei, chega, não tem como. Eu sei que essa cena é foda, mas eu não vi. Mas eu sei que essa cena é boa, mas eu não vi, então não botei. A cena é boa, mas eu não... Agora, eu acho assim, por ser um último episódio, que também esse último episódio, novamente, eu falo que a Michonne é minha favorita, uma das, mas estou falando muito da Maggie, porque a Maggie tem muitos momentos marcantes, que é quando ela vai para a prisão de Alexandria, matar o Negan, e o Negan implora para ela matar ele. E ela fala, o seu castigo vai ficar vivo. Seu castigo é esse. E a Lori, a Maggie, ela era grande até a morte do Glenn, mas depois da morte do Glenn ela se torna gigante, né? Ela virou uma gigante. Ali também, na mas questão ela, de... Mas é que tá, ela tinha que assumir a liderança. Eu acho que ela tinha que ser a protagonista depois da saída do Rick. É verdade. Porque ela tinha tudo... Juliette, né? Lembra da Juliette? A Maggie tinha tudo pra ser má, e não foi. Mas ela podia ter muito um arco também de perder a cabeça, de ficar maluca e tal. Porque, cara, ela viu todo mundo morrer assim na cara dela. Hã? Meio Daenerys? Mas é aquela coisa meio Rick, né? Que a gente aceita, a gente concorda.
A Maggie não se corrompeu. Uma coisa desse episódio, que eu acho que se fosse o último episódio, que eu acho que The Walking Dead seria muito bom sobre o Rick, dele deixar um legado. Mas como esse episódio não tinha o Carl, porque o Carl tinha morrido, que meme que fizeram com a série. Como esse episódio tem a Sasha, tipo assim, não puder... Caraca, Gustavo, tu tá com uma fotografia aí que parece que ficou meio escuro. Não, Metade da tua cara ficou coberta, assim, parece uma coisa meio sombria, meio Michael Myers. Mas assim, eu acho que esse episódio é muito bom, poderia ser o último episódio de The Walking Dead, mas por ter erros que sucederam e que antecederam esse episódio, e esse episódio também ter erros, eu colocaria ele no 1, sinceramente falando, porque ele veio numa época que The Walking Dead era ruim. São bons momentos numa série que não é boa. Aliás, faz sentido. Eu vou contar uma história para vocês, se eu puder, não sei se eu posso. Na época da faculdade, quando The Walking Dead ficou ruim, eu fui entrar numa de discutir com uma fã hipermegalomaníaca de The Walking Dead. E ela não admitia que The Walking Dead estava ruim. Aí eu expliquei por B mais C por que estava ruim, ela ficou me ouvindo. Quando eu virei as costas e fui embora, ela virou e falou assim: melhor série. Eu fiquei, tá bom, ok. Da puta. Mas enfim, eu botaria no 1. Eu colocaria ali no 4, pelo menos. Tô com o Jonas também. Pode ser. Tudo bem. Mas eu acho que eu sou mais o gordinho aqui do que essa cena. Não, deixa aí. Que é a despedida do nosso querido, né? Tá. Pra gente fechar o top 10, a gente tem que definir aqui... O 1. O outro 1. Tá, só que não vai ser a Sofia. Não. Teria que ser ou um que tá no 2 ou no... Tá, deixa eu definir meu 10 aqui. Eu tô entre a Machete Vermelha e a Sofia. A Sofia, eu não vou esquecer. Eu não sei onde eu tava quando eu vi o da Machete. O da Sofia eu sei onde eu tava. Eu sei da minha reação quando eu vi. Me marcou muito quando eu falei, eu sou viciado nessa série, eu quero ver. Entrou meu top 1. A Walking Dead, a partir da Sofia, virou minha série favorita até um certo ponto da minha vida, sabe? Então, meu 10 é Sofia. Defini aqui. Tá. Então nós Qual é o temos seu 10 10? diferente dos 3. Tá, o seu 10, O que, Jonas. meu? É. Meu 10 é Negan, Glenn, Momento. Tá, e Arthur, qual é o seu 10? É o Gargantinha. É a Gargantinha, mas eu acho que tem um argumento que você usou, que é o seguinte. Em todas essas 4 cenas eu lembro onde eu assisti e como eu assisti. E assim, vamos lá. No meu descarte, eu descarto logo a cena do Negan, porque por mais que ela seja muito emblemática, por mais que toda a sequência seja muito boa, há falhas graves que comprometem The Walking Dead mais à frente. E tem um outro detalhe também, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ela ainda é forte pra cacete, eu acho, sabe? Ainda é forte pra caramba, mas assim, todo mundo já sabia o que ia acontecer, então o impacto ele foi diminuído, mas ainda assim é top 10, né? Momentos da Walking Dead. Top 5, tá? Sobre a cena da Machete, eu acho que é uma cena que é muito boa, porém, comparada às outras duas, eu acho que ela é menor. Agora entra um detalhe. A cena que eu falei e a que o Gustavo considera a número 1. Eu acho que a garganta ela é um anúncio do que o Rick se transformou. Porém, tem uma coisa, Gustavo, que você falou, que você menciona dessa cena da Sofia, que fez eu mudar a minha opinião. Sabe o que é? O quê? Eu acho que é esse momento em que todo mundo considera o Rick como líder. É. Sabe por quê?
Porque o Shane, a Andrea, o Glenn, foi todo mundo matar zumbi. Mas quando saiu a Sofia de dentro do celeiro, todo mundo largou a arma. É, verdade. A Rick foi lá, arrasado, no lixo, foi pra frente de todo mundo, pegou a Magnum dele e atirou na Sofia. E ele ainda oscilou. Ele ficou assim, tipo, mirando. Tem até um plano que pega o Rick de frente, mirando com a arma Sim. assim, tipo. Verdade. E aí ele atira. Então, o Rick é protagonista, ok, mas se ele não se consolidar como protagonista, a gente não se convence disso. E eu acho que, diferente do momento em que o Rick mata o pessoal do Terminus, diferente do Rick matar o cara na garganta, eu acho que aqui é quando a gente... Todo mundo já considerava ele líder, mas aquele quando ele se consolida como líder. É inquestionável. Sim. E é por isso que a cena do Rick Tator, que é o final da segunda temporada, todo mundo compra. Quem matou a Sofia lá atrás? Quem foi resgatar o Glenn quando deu merda? Sim, verdade. Quem Rick. foi buscar o Burrow? Quem É. fez tudo isso aqui? Quem guardou o segredo? Quem conseguiu proteger todo mundo até aqui? Fui eu. Então, agora eu concordo que o momento da Sofia é o top 1. Pô, pra mim, zero problema, porque pra mim seria meu 9, assim, disputando. Seria seu segundo lugar? Seria meu segundo lugar. Tá, então fechou 10, né? Fechou 10. Tá, agora vamos fazer aquela democraciazinha assim, que cada um bota o seu 10 agora. Se fosse depender só de mim e do Arthur, o Negan estaria mais abaixo, só que... Não, ele estaria em... Mas é porque são 4 que tem aí, né? É, então. Então, se for de 10, o 10 de cada um, pelo que vocês falaram, o meu 10 estaria em nono, só que abaixo, né? Sim. Porque o nosso segundo, o meu e do Arthur, é a Gargantinha. Pra você isso tá onde, Jonatas? A Gargantinha, pra mim, poderia estar em nono também, só que abaixo da Sofia. Tá. Entendeu? Se eu tivesse... É, então isso torna a Garganta o número 9, né? É. Grande momento. Se valesse aqui, ó, seria aqui. Mas não vale. Então, pelo Jonatas, a gente bota aqui o 10 dele abaixo do nosso 9. E a machete vermelha fica em oitavo ali, no alto. Então nós temos em 0 o Cal perdendo o olho, uma cena que realmente ela é boa, bem feita, mas ela não causa impacto, não tem nada sobre isso, não muda muita coisa na dinâmica. Aí número 1, temos a morte da Amy, e embaixo o prólogo, um prólogo sensacional, muito bom, mas em comparação aos outros não tem como estar ali na frente. Segundo lugar, embaixo tem a morte da Beth, em cima tem o Oates, né? O Oates morrendo, que o Shane sacrificou ele, né? Em terceiro lugar, o Murley morrendo, o Daryl matando ele, né? Dando tiro lá de misericórdia. E em cima, a despedida do Rick, quando ele reencontra o Shane e o Herschel. Conhecido também como Series Finale. Isso. Em quarto lugar, nós temos a primeira vez que o Rick mata seres humanos, né? São 2 caras aqui no bar. Em cima, a Michonne furando o olho do governador depois de toda a merda que acontece. Aí em quinto lugar... Furando o olho, literalmente. Em quinto lugar, o Rick Dictatorship, né? Um discurso muito bom. E a Carol salvando todo mundo em términos. Número 6, tem o Dr. Jenner contando pro Rick que tá todo mundo infectado, resultando no Rick contando pra todo mundo depois também. Né? Isso aqui é um combo. E acima, o Rick matando o Shane. Em sétimo lugar, a morte da Lori, que resulta, não é só a morte, mas tem a reação do Rick, a cena lá que leva a reação deles, e ele também, o Carl matando ela, tudo sobre a cena, né? E acima, uma das cenas mais marcantes também, mais pesadas, que é a Carol falando pra Lizzie, olhe para as flores, porque ela vai lá dar um tiro nas costas da Lizzie. Número 8, o último ataque do governador, que resulta na morte do Herschel, uma cena de ação impecável da série, tudo sobre ela também, tem um discurso muito bom do Rick nessa cena antes.
Acima, foi meu quase 10 aí, que é a Machete Vermelha. O Rick matando o canibal a sangue frio pra cacete. Por outro lado, foi merecido. E no lugar, a chegada do Shane, que resulta na morte do Glenn e também do Abraham, que pra mim é ali quando começa a cair. Então eu tenho uma impressão ruim sobre essa cena. É uma cena muito boa, foda. Mas quando eu lembro dela, eu lembro com tristeza, não pela morte, mas pela morte da série. Pelo início da morte da série. Do momento, né? Você lembra do momento. Acima, o Rick sendo pai, sendo líder, arrancando a garganta do cara que tava prestes a... que tava segurando ele, deixando ele ver o cara que ia abusar do filho dele. E nosso top 1 é o momento definitivo de The Walking Dead na nossa história, né? O momento que a gente falou, porra, essa série é diferente, que é a Sofia saindo do celeiro. Considerações finais, Jonatas? Não, eu gostei muito da lista. Achei que ficou coesa, assim. Não necessariamente seria o certinho de todo mundo, top 10 de todo mundo exatamente, mas assim, tá excelente pra mim. Gostei demais de fazer essa daqui. Eu acho que só assim pro Thiago não ganhar, né? Eu acho que ele não viu Walking Dead, eu acho que ele não viu. Mas uma coisa interessante dessa lista que foi justamente o que eu imaginava como top 5 de momentos do Walking Dead. Assim. Sim. Eu acho que são momentos icônicos, são momentos que marcam muito a série. E uma coisa que você mencionou, Gustavo, sobre a morte sobre a chegada do Negan, é que você menciona que ali acabou The Walking Dead, mas se você parar para pensar, ali é o marco do The Walking Dead bom e The Walking ruim. E ali realmente o Negan acabou com a família do Rick. Era uma família, mas a família acabou. Foi cada um para um canto, foi cada um... Aí virou aquela coisa fragmentada, horrorosa, mas assim... Sim. Uma coisa muito episódio da simbólica. Tara. Oh, pelo amor de Deus. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tinham que me filmar assistindo a 8ª temporada de The Walking Dead. Gente, até o plano é ruim. É mal filmado. No segundo episódio, tem um plano torto do Rick andando num corredor, e o plano tá torto. É tenso. Cara, eu imagino o que os atores não falaram. Gente, quem escreveu isso aqui, pelo amor de Deus? Quem tá dirigindo isso? Tipo assim, desandou de uma forma bizarra. Bizarra. Então é isso, rapaziada. Comenta aí a opinião de vocês, o top 20 de vocês, ou top 10 também. Novas sugestões, né? A gente sempre quer saber o que vocês querem assistir. E é isso aí, até a próxima. Entra lá no Holandês Voador e também no canal do Arthur, que tá os 2 links aqui embaixo pra vocês entrarem. Fala de roteiro. Isso. Isso aí. Vai lá. Valeu, Tamo rapaz. junto. Valeu.